mortos. Uma das formas mais comuns de sacrifício canino envolvia enterrar cães com os mortos. Esta prática não era apenas um ato de devoção, mas também um reflexo profundo das crenças espirituais e culturais da época. Esta prática, encontrada em várias culturas antigas, destaca a crença nos cães como psicopompos, guias para as almas dos mortos. Os cães eram vistos como seres espirituais que podiam atravessar os reinos dos vivos e dos mortos, ajudando a alma do falecido a encontrar seu caminho. No Antigo Egito, por exemplo, Anubis, o deus com cabeça de chacal do submundo, era considerado o guia das almas para a vida após a morte. Anubis era frequentemente representado ao lado de túmulos e sarcófagos, simbolizando sua função protetora e orientadora. A inclusão de cães em enterros sugere a crença de que eles poderiam desempenhar um papel semelhante, acompanhando o falecido em sua jornada para a vida após a morte e protegendo-o de danos. Os cães eram vistos como guardiões leais, capazes de afastar espíritos malignos e garantir uma passagem segura. Esta prática não se limitou ao Egito. Evidências de ritos funerários caninos foram descobertas na antiga Mesopotâmia, Grécia, Roma e América pré-colombiana. Em cada uma dessas culturas, os cães desempenhavam um papel significativo nos rituais de morte e renascimento. Esses enterros geralmente envolviam rituais e arranjos específicos. Os rituais variavam de acordo com a cultura, mas todos compartilhavam a crença na importância dos cães como companheiros espirituais. Os cães às vezes eram enterrados ao lado de seus donos, simbolizando a continuidade de sua lealdade e proteção na vida após a morte. Em alguns casos, os cães eram sacrificados especificamente para acompanhar seus donos na morte, enquanto em outros casos, eram enterrados em áreas separadas e designadas dentro de cemitérios. Essas áreas especiais indicam o respeito e a reverência que as culturas antigas tinham pelos cães. Essas variações sugerem uma compreensão complexa da vida após a morte e do papel dos cães dentro dela. A presença de cães em rituais funerários reflete a crença de que eles eram mais do que simples animais de estimação. Eram guardiões espirituais e companheiros eternos, essenciais para a jornada da alma no além. Secção 4. Mensageiros dos deuses. Sacrifício para o favor divino. Para além da sua associação à vida após a morte, os cães também eram sacrificados para pedir o favor ou a proteção dos deuses. Em muitas culturas antigas, os cães eram vistos como intermediários entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. Acreditava-se que eles possuíam uma conexão especial com o divino, o que os tornava candidatos ideais para sacrifícios sagrados. Esses sacrifícios geralmente envolviam rituais elaborados realizados por sacerdotes ou xamãs. Os sacerdotes, muitas vezes, eram figuras de grande respeito e autoridade dentro da comunidade, e sua participação nos rituais era vista como essencial para garantir o sucesso do sacrifício. Os xamãs, por outro lado, eram considerados guardiões do conhecimento espiritual e tinham a habilidade de se comunicar diretamente com os deuses. Os rituais específicos variavam entre as culturas, mas normalmente envolviam oferendas de comida, bebida e incenso, juntamente com o animal sacrificado. Essas oferendas eram vistas como presentes para os deuses, destinados a agradá-los e a garantir sua benevolência. A escolha dos itens oferecidos era cuidadosamente considerada, com base em tradições e crenças específicas de cada cultura. Em algumas culturas, acreditava-se que o sangue do cão tinha um poder particular. O sangue era visto como a essência vital do animal, carregando consigo sua energia e força. Por isso, era usado em rituais para amplificar o poder do sacrifício e garantir que os deuses recebessem a mensagem da comunidade. Era espalhado em altares, portas ou até mesmo em pessoas como uma forma de purificação ou bênção. A prática de espalhar sangue
era vista como um ato de consagração, imbuindo os objetos ou indivíduos com a energia sagrada do animal sacrificado. Em algumas tradições, acreditava-se que o sangue tinha o poder de afastar espíritos malignos e proteger contra infortúnios. A pele e os ossos do cão também eram considerados sagrados, e eram frequentemente transformados em amuletos ou outros objetos que se acreditava possuir propriedades protetoras. Esses amuletos eram usados para proteger os indivíduos de perigos e trazer boa sorte. Acreditava-se que a essência do cão continuava a viver nesses objetos, proporcionando uma conexão contínua com o mundo espiritual. Esses sacrifícios não eram feitos de ânimo leve. Cada sacrifício era precedido por um período de preparação e reflexão, onde os participantes se purificavam e se preparavam espiritualmente para o ritual. A seriedade do ato refletia a profunda reverência que essas culturas tinham pelos deuses e pelo papel dos cães como mensageiros divinos. Eles eram considerados um ato sério e sagrado, realizado apenas quando absolutamente necessário. A decisão de realizar um sacrifício era tomada com grande cuidado e consideração, muitas vezes em resposta a crises ou eventos significativos que exigiam intervenção divina. A comunidade se reunia para testemunhar o sacrifício, reforçando os laços sociais e espirituais entre seus membros. A crença na capacidade do cão de se comunicar com o divino ressalta o profundo respeito que essas culturas antigas tinham por esses animais. Os cães eram vistos não apenas como companheiros, mas como seres sagrados, com um papel vital na conexão entre o mundo humano e o divino. Esse respeito se manifestava em todos os aspectos da vida, desde os rituais religiosos até o cuidado diário com esses animais. Seção 5. Companheiros leais. O cão como psicopompo. O conceito do cão como um psicopompo, um guia para as almas dos mortos, é um tema recorrente na mitologia e crença antigas. Esta crença provavelmente deriva dos sentidos aguçados do cão, particularmente o seu olfato, que se pensava permitir-lhes perceber espíritos e navegar pelos reinos invisíveis. Na mitologia grega, por exemplo, o cão de 3 cabeças, Cérbero, guarda os portões do submundo, impedindo os mortos de sair e os vivos de entrar. Da mesma forma, na mitologia celta, o cão está associado ao outro mundo, um reino de magia e mistério. Esses mitos, embora variados em seus detalhes, refletem um fio condutor comum: a crença na capacidade do cão de transpor as fronteiras entre o mundo físico e o espiritual. Esta crença provavelmente contribuiu para a prática generalizada de sacrifício canino em ritos funerários e rituais destinados a comunicar com o divino.